Acho que vale a pena, pegando o gancho que o professor comentou, sobre que tipo de audiência ele está falando, né? Eu acho que vale a pena a gente notar que, enfim, o capital tem suas diferenças, né? Os representantes do capital. Uma coisa é o representante do mercado financeiro, são investidores, digamos, uma financiarização, aquele dinheiro que ele é mais imaterial, digamos assim, né? Outra coisa são pessoas que são produtores, por exemplo, de alimentos, que trabalham com indústria, coisas que são, enfim, muito concretas e que não podem esperar, não tem tanta volatilidade, não pode ir de um lado para o outro tão facilmente, e não podem esperar, por exemplo, determinadas decisões ou determinados acertos, porque tem produtos, inclusive, que são perecíveis, eles vão estragar se eles não estiverem bem acondicionados ou se ficarem muito tempo aguardando essas respostas. Então, eu acho que tem uma coisa que é a seguinte, eu fico me perguntando se o governador Tarcísio teria uma postura parecida com essa, se ele estivesse falando com representantes da indústria, com representantes do agronegócio, com pessoas que, enfim, que estão, digamos, de uma situação muito mais concreta e urgente do ponto de vista daquilo que elas produzem, daquilo que elas exportam. Então, eu acho que a fala dele é uma fala que ela foi muito direcionada também, como o professor falou, mas ela acaba sendo, pelo menos ao meu ver, um pouco vazia, porque existe, claro, uma crítica dos governadores em relação à forma como o governo federal está conduzindo as negociações, mas eu não consegui entender nas falas dos governadores nenhuma proposta, algo que poderia ser de fato construtivo, ou que poderia ser feito em paralelo ou de uma maneira diferente do que está sendo feito pelo governo federal. Então, eu realmente acho que tem uma parte da fala dos governadores, isso inclui o Tarcísio, que ela é para uma fala que ela precisa ser dita, ela é crítica, mas que ela não diz nada, ela fica um pouco vazia, a meu ver. Que ela não se concretiza, de fato, em alguma coisa que possa ajudar o país. O painel reuniu outros governadores de direita, o painel organizado pela XP Investimentos. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, diz que Lula não quer resolver o problema do tarifaço e que os governadores estão sofrendo com o que ele chamou de irresponsabilidade das ações do presidente. O que fica claro é que ele, ao invés de ter lá um ministro da Fazenda, um ministro do Planejamento, capaz de debater os grandes temas, ele se foca no maqueteiro dele. Ele é um presidente maqueteiro que quer fazer sua campanha em 2026. Ele não quer papo, ele não quer conversar com o governo americano. E ele quer pousar como se ele falasse em soberania. Então, soberania, nós sabemos muito bem se o Brasil é dos brasileiros. Sim, mas o Brasil não é do PT. Tá certo? O Brasil é dos brasileiros. Por exemplo, nem eu, nem o Tarcísio, nem o Ratinho, nós não fomos consultados para tomar essa posição, não. E nós, governadores, estamos sofrendo por uma irresponsabilidade do seu Lula, que até hoje não mandou ninguém para fazer o trabalho da chancelaria. Quem está sofrendo somos nós três. Aqui é problema na carne, é problema na exportação e dele também. E vem cá, e a nós? Nós estamos de acordo com essa postura dele? Não, não estamos, não. Tá certo? Então os governadores têm que ter poder de decisão nesse assunto também. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, disse que o governo Lula não sabe onde quer chegar. E hoje nós temos um governo que demonstra para a população brasileira que não sabe aonde quer chegar. É um governo que, sobre uma questão tão importante, que é essa discussão do tarifaço do Trump, que muitas vezes o Brasil se vitimiza demais. É uma coisa pessoal contra o Brasil. Não. O Trump fez isso com a China, fez com o Japão, fez com as Filipinas, fez com a Índia. O que os outros países... Com o México. Com o México, com o Canadá. O que os outros países fizeram? Foram lá, mandaram o seu chanceler, mandaram os seus representantes e sentaram na mesa para discutir. Aqui a gente faz vídeo na internet para brincar com esse assunto, como lamentavelmente o presidente da República fez esses últimos dias. Você não vê o chanceler indo para lá para discutir esse assunto. Então, quer dizer, quando você tem um governo que não leva a sério assuntos importantes, infelizmente a população antecipa o debate porque quer uma mudança. Bom, Calil, são 3 governadores pré-candidatos, se assim a gente pode falar, à presidência da República, né? O Ratinho, que é o governador do Paraná, o Caiado de Goiás e o Tarcísio de São Paulo. E vale a gente lembrar, é sempre importante a gente lembrar isso, né? Da onde que essa carta, como é que ela chegou, né? Essa carta do tarifaço, né? Chegou de vias, inclusive, digamos,
normais, né, porque ele fez uma publicação numa rede social, mas a carta começa falando sobre o processo de Jair Bolsonaro. Então o Trump deixou muito claro na carta que uma das, digamos, razões, né, para o tarifaço, uma das questões principais da negociação seria que o Jair Bolsonaro, enfim, se cessasse, né, o processo, que ele tivesse uma anistia, um perdão. E vale lembrar que a gente está falando de 3 governadores que já foram questionados em diferentes situações e todos eles têm uma posição mais explícita ou menos explícita, dizendo que se tornarem presidentes vão dar a anistia a Jair Bolsonaro. Então é sempre importante a gente lembrar de onde está vindo essa fala, né? Porque ela não é uma fala neutra. Então, ou seja, eu fico com bastante curiosidade de saber se, por exemplo, o Caiado estivesse na posição hoje de chefe de Estado, se o que ele faria? Ele daria o perdão para Jair Bolsonaro como uma forma de conseguir resolver a questão do tarifaço? Enfim, ficam essas questões. E vale lembrar também que, mesmo o Trump fazendo essa exigência, vamos supor que isso hipoteticamente fosse possível ou tivesse na possibilidade, né? Significa o seguinte, o governo federal não tem gerência para o que acontece na Suprema Corte, são poderes separados. Uma coisa é o Congresso passar uma anistia, passar um perdão, isso é uma possibilidade juridicamente, do ponto de vista constitucional. Agora, não tem como um presidente de um país democrático, que é o caso do Brasil, digamos, forçar a Suprema Corte a dar um resultado específico e favorável a Jair Bolsonaro. Então, ou seja, existe, eu acho, um limite também daquilo que as negociações elas estão em questão do que é possível ser feito, porque é mais até do que soberania. As exigências do Trump extrapolam aquilo que é democrático, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil.